E aí, gente, sejam bem-vindos à aula bônus aqui no módulo da JBL. Eu vou ensinar para vocês como que a gente faz aquele normal map de furinhos, tá? Não só os de furinhos, serve para qualquer outro tipo de normal map que você quiser fazer. A base vai ser a mesma, tá? Então vocês podem fazer redondos, furinhos, quadrados, triângulos, hexágonos, vai da sua criatividade, tá? Mas nesse caso eu vou ensinar a fazer os furinhos lá da JBL. A primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar aqui um plano, certo? Vamos entrar no modo de Edit Mode. Eu vou apertar com o botão direito em Subdivide e vou colocar aqui 10, tá? Pode ser mais que 10, pode ser 20, mas 10 vai funcionar tranquilo para o que a gente precisa, certo? A gente vai apertar I para dar um insert e novamente para dar um insert em cada uma das faces, certo? Aqui tá bom. Agora a gente vai apertar X para deletar essas faces. Vamos entrar no modo de Edge, vamos selecionar essa borda clicando duas vezes, apertar E para extrudar e S para dar um scale, ok? Vamos aproveitar aqui que já está selecionado, vamos dar um Ctrl+, e a gente vai dar um Crease. A gente pode simplesmente apertar Shift E e puxar o cursor do mouse até ficar 100% aqui, ó, ficar com o factor em 1, ok? Caso você esteja tendo dificuldade ou algum problema para fazer o quiz, você pode apertar N. E aqui em item você vai ter aqui, ó, Min Quiz. E você pode simplesmente puxar por aqui também. Ok? Bom, depois de fazer isso daqui, a gente vai clicar Ctrl 2 para poder colocar duas subdivisões. Na verdade eu vou até colocar três, vai ser um pouco melhor. Agora vamos voltar para o nosso modo de Edit Mode. Vamos dar dois cliques em qualquer uma dessas bolinhas aqui. Vamos apertar Shift G, que é o atalho de Select Similar, e vamos clicar em Amount of Face Around an Edge. Tá? Ele vai basicamente copiar os que estão iguais aqui, né? O nome mesmo já diz a quantidade de faces que estão em volta de uma edge. Vamos extrudar aqui para baixo, ó, E, Z, extrudar um pouquinho para baixo. Só que vamos tomar cuidado com isso daqui, tá? A gente não quer que isso daqui aconteça. Mas a gente já ajusta eles, não tem problema. Vamos simplesmente clicar aqui agora, vir em Individual Origins e escalonar um pouquinho para dentro esses buracos. Certo? Agora a gente pode simplesmente vir aqui no modo de face, apertando 3, dar um double clique aqui nessas faces e deletar elas, porque a gente não vai usar. Ok? Vou sair do modo de Edit Mode e agora a gente vai abrir aqui uma aba de material, clicar aqui em New, não precisa colocar nome no momento nem nada, vamos dar um Ctrl T para adicionar um Image Texture, clicar em New e essa daqui vai ser a nossa normal, né? O nosso normal map. Você pode colocar o tamanho que você quiser, eu vou colocar 2K 2048, vou colocar em New Image. Vou abrir aqui uma nova janela, vou colocar em UV Editor, vou apertar Tab e eu vou abrir a UV, certo? Eu vou simplesmente selecionar todo mundo, apertar U, Project from View Bounds. Por que esse daqui? Se eu colocar Project from View, perceba que ele não vai estar na limitação aqui do nosso quadrado. Se eu colocar Project from View Bounds, ele vai projetar o que está vendo, só que ele vai ocupar o espaço inteiro. Ok? Só que eu esqueci de uma coisa que a gente tem que fazer antes. Vamos sair do modo Edit Mode. A gente tem que ativar a nossa subdivisão. Eu vou simplesmente aplicar ela aqui. Vou apertar Tab, selecionar todo mundo. O Project from View Bounds. Já está funcionando aqui certinho. Vou dar bastante zoom. Vou selecionar todo mundo apertando o A. Certo? E ó, se eu escalonar, perceba que eu consigo ver aqui, ó, a linha, né, de onde que é o meu canva, né, o meu quadro da textura. E eu quero chegar até esse ponto aqui, ó, porque é aqui que começam os nossos loops dos nossos círculos. Por quê? Eu quero que seja aqui para que seja exatamente o mesmo desse lado aqui, ó. Porque aí dessa forma a nossa textura vai conseguir se repetir, certo? Deixa eu limpar aqui. Então agora eu vou simplesmente escalonar até essa linha aqui encostar. Aqui, ó. Encostou aqui certinho. Ok?
Vou sair do modo de Edit Mode, vou vir aqui nas nossas configurações de render, vou me certificar que está em Cycles, tá? Só dá para fazer esse bake no Cycles. Vou descer aqui um pouquinho e vou clicar aqui em Bake. Antes da gente clicar em Bake, a gente tem que modificar o tipo de bake que a gente quer. Clica aqui em Bake Type e coloque em Normal. Aqui em Influence, a gente quer que o espaço do nosso bake seja o nosso objeto, certo? Então ele vai fazer o bake de acordo com o objeto que a gente tem aqui. E aqui a margem, vocês vão perceber, eu vou mostrar na prática que eu acho que é mais fácil. Eu vou fazer com uma margem de 16 mesmo, vou dar um bake. O bake com a margem de 16 ficou assim, ok? Deixa eu dar um shade smooth, que eu esqueci. Mas tudo bem. Vocês estão percebendo que o quadrado, ele tá... O quadrado não, perdão. O círculo, ele tá pegando bastante dessa parte de dentro dele. Como é que eu poderia explicar isso para vocês? Imagine que para a gente fazer o bake de uma normal, é como se tivesse uma câmera aqui em cima, tá? Como se tivesse uma câmera aqui. E ela tem meio que uma linha assim, ó, que ela vai passando. É como se estivesse pegando um cubo e estivesse passando uma linha por ele. E essa linha é a quantidade que vai ser renderizada da nossa normal. É um pouco difícil explicar dessa forma, mas é mais ou menos isso que a margem funciona aqui. Então, por exemplo, se eu botar minha margem em 5, eu vou perceber que vai ficar menorzinho os círculos. Tá vendo? Na verdade eles ficaram maiores, mas ficou menor esse espaçamento deles aqui. Então vocês podem escolher da forma que vocês quiserem. Vocês podem, por exemplo, colocar um aqui no espaçamento, ó. Eles vão ficar maiores, só que aqui começa a ter alguns probleminhas, tá vendo? Fica meio esquisito. Se eu colocar muito grande, ó, eu vou botar em 64, que é o máximo. Olha só, ele até fecha, tá vendo? Eu vou usar 5 mesmo, 5 pixels vai estar ok, vai funcionar perfeitamente porque a gente precisa. E pronto, a gente já tem a nossa normal. É só você vir aqui em Image, Save As e salvar a sua normal. Pode salvar em PNG mesmo, tá tudo certo. E ela vai funcionar. Então, dessa forma a gente consegue fazer uma normal. Então, só mostrar para vocês que isso aqui realmente funciona para qualquer tipo de coisa que você fizer, certo? Ó, eu vou selecionar esse aqui do meio. Não precisa fazer isso que eu estou fazendo não, tá, gente? Para mostrar para vocês que a normal ela pode ter a forma que vocês quiserem. Eu vou vir aqui em Medium Point, eu vou só ativar o Proportional Editing e vou rotacionar aqui para ficar bem doido. Vou dar um bake. E nesse caso ele não foi porque eu não fiz uma UV nova. O Project from View Bounds. Vou escalonar aqui até aquela linha que eu comentei com vocês. E vou dar o bake. Ó, agora a gente tem um bake bem diferentão, certo? Bom, é isso. Essa é a aula bônus que eu queria mostrar para vocês, para vocês poderem fazer o próprio bake de vocês, certo? Vocês podem fazer diferentes tipos de bake, bakes para outros tipos de coisa. Vocês podem ter o próprio normal map de vocês, mas nada impede de vocês também baixarem normal maps da internet, tá? Só vocês pesquisarem o tipo de textura que vocês querem, tipo grid, normal map, né, para ser uma gradezinha, ou talvez noise, normal map, rock, normal map, para ter um normal map de rocha, ou scratch, normal map, para ser um normal map de coisas danificadas, e por aí vai. Tem infinitas possibilidades de normal map. Então é isso, queria mostrar para vocês aqui como é que a gente faz. Espero que tenha dado para entender, e até a próxima aula.